mandem no chat e a gente passa para ela. Perguntaram aqui, a Roberta perguntou quanto tempo de duração, por volta de 1h30, talvez um pouquinho menos, a gente tem o horário aí no máximo de até as 7 horas, mas qualquer coisa a gente consegue adaptar também sem problemas. Então, antes da gente começar, eu vou apresentar rapidamente a Vanessa. Ela possui graduação em Ciências Biológicas pela Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo, tem experiência na área de genética, citogenética, citogenômica e biologia molecular. Ela realizou estágio em citogenética na Unidade de Aconselhamento Genético no Departamento de Genética e Biologia Evolutiva, o IB da USP, focando na análise de exames citogenéticos e moleculares para detectar alterações cromossômicas. Ela também trabalhou no Laboratório de Biologia Molecular na Genera, o CIETEC PEN, na USP também, com ênfase em técnicas, análises e pesquisas de exames genéticos. E atualmente ela faz doutorado na área de citogenômica pelo Departamento de Patologia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. É isso, seja muito bem-vinda e obrigado novamente. Espero que dê tudo certo e fique à vontade. Obrigada, Lucas. Obrigada, Gabriela. Boa noite, pessoal. Eu vou começar a minha apresentação aqui e conforme vocês forem tendo dúvidas, pode perguntar, pode abrir o microfone, não tem problema. E eu vou tentando responder vocês no decorrer da aula, tudo bem? Bom, eu vou abrir aqui a apresentação. Acho que vai aparecer para vocês. Bem rapidinho. Apareceu para vocês? Tá certinho? Ainda não, mas demora um pouco para entrar. Só aguardar que já deve aparecer. Tá, você me avisa então, Gabi, só para eu... Tá bom. ter uma noção aqui. Você colocou apresentar agora? Ainda não está aparecendo. Deixa eu ver. Então, peraí. Acho que agora vai. Agora foi. Foi, né? Uhum. Então, tá bom. Obrigada. Bom, pessoal, boa noite. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre pesquisa científica, o interesse e a importância dela. Então, o meu objetivo aqui hoje é trazer mais conhecimento para vocês sobre essa área, sobre as atividades, sobre o nosso papel como biólogo na pesquisa. Então, vamos começar. Vou começar falando um pouquinho para vocês o que é a pesquisa científica, né? A pesquisa científica, ela é uma investigação, onde você usa metodologias para desenvolver um estudo, né? Então, existem vários tipos de pesquisa. Tem a pesquisa exploratória, que é uma pesquisa onde você quer conhecer mais sobre um determinado tema. A descritiva, onde você vai aprofundar melhor sobre um tema. A explicativa, onde você vai conectar as ideias, entender melhor sobre as suas causas e também sobre os seus efeitos. A pesquisa, ela pode ser de campo, ela pode ser em laboratório e ela também pode ser bibliográfica. Eu acredito que muitos de vocês devem conhecer a pesquisa bibliográfica, principalmente muitos fazem o TCC com ela. Então, você vai pesquisar artigos, livros, com base num tema que você escolheu e elaborar a sua pesquisa. A pesquisa ela pode ser experimental. Nesse caso, é importante dizer que a pesquisa ela pode ser da forma randomizada ou não randomizada. Randomizada é um estudo controlado. Então, você vai escolher seus pacientes, você vai escolher suas amostras de forma aleatória. E o estudo não randomizado, você também pode ter um grupo experimental, um grupo controle, só que eles vão ser escolhidos de uma forma conforme a sua disponibilidade. Então, não ocorre de forma aleatória, tá? E aí, nesse caso, você não consegue controlar muitos fatores que ocorrem. A gente tem um estudo de caso, então é quando você estuda um fenômeno e as variáveis que vão influenciar nesse fenômeno. A gente também tem a pesquisa documental. Nesse caso, você pode estudar diversos tipos de documento. Vídeos, revistas, livros, jornais, até fotografias. Então, existem vários tipos de pesquisa que eu coloquei alguma delas para vocês. Vanessa? Oi?
Tá me ouvindo? Tô. Posso fazer uma sugestão? É clicar em ocupar nessa barra que aparece embaixo, porque Ah, ela fica em cima da apresentação. desculpa. Mas, Acho que agora foi. Obrigada, Gabi. Bom, pessoal, e qual que é a importância, né, da pesquisa científica? Eu coloquei duas frases, dois parágrafos de dois pesquisadores, mas eu acho que assim, o que a gente tem que entender é que a base da pesquisa, ela é trazer conhecimento, né? Então, a gente pode dar um exemplo do que está acontecendo agora com a pandemia da Covid-19. Então, a gente tem muitos pesquisadores estudando mais sobre o vírus, para criar vacinas, medicamentos. Então, a pesquisa ela é muito importante para a nossa nação, para a gente ter uma sociedade tecnológica, né? Eu acho que ela vem crescendo cada vez mais. E é muito importante a pesquisa científica para a gente diferenciar o que é o senso comum e o que é cientificamente válido, né? O senso comum é o conhecimento popular, né? O achismo. Eu acho que comer esse determinado alimento vai fazer mal. Mas é o que você acha, né? Cientificamente comprovado, não tem nada falando. Então, eu acho que a pesquisa científica também é muito importante nesse requisito. Quando a gente fala de pesquisa científica, é interessante a gente ter um método científico. Tá? Os cientistas, eles utilizam métodos científicos. Porque aí você consegue seguir mais ou menos um passo a passo para você começar a sua pesquisa, para você começar a desenvolver. Eu vou fazer uma analogia aqui para vocês bem simples, para a gente entender melhor, mas o primeiro deles é que a gente tem que fazer uma observação. A gente tem que observar um fato. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que vocês estão observando uma planta que ela cresce mais durante o dia do que durante a noite. Depois, você tem que problematizar, se fazer uma pergunta. Então, será que o dia ele está agindo sobre esse vegetal e fazendo com que ele cresça mais? E aí você tem que ter uma hipótese, que é uma possível explicação do que está acontecendo, e uma experimentação. Então, vamos supor que você vai pegar um grupo controle e um grupo experimental. No seu grupo controle, você vai ter a mesma planta, só que você vai colocar ela na incidência de luz. E no grupo experimental, você vai ter essa mesma planta, só que sem a incidência de luz. E aí, você vai conseguir concluir se realmente o dia, né, a incidência da luz, faz com que aquela planta cresça mais e concluir o seu objetivo, o seu estudo. Então, esse é mais ou menos um exemplo do que a gente tem que fazer, pensar. E aí, com isso, a gente começa a ir tentando escrever a nossa pesquisa, né? Eu acho que o primeiro de tudo, a gente tem que ter uma linha de pesquisa. Inclusive, depois eu vou ajudar vocês a encontrar como que a gente encontra a nossa linha de pesquisa. Mas a linha de pesquisa, ela vai te dar um direcionamento teórico e metodológico. Ela vai funcionar como um norte para você. E aí, a partir do momento que você escolhe a sua linha de pesquisa, você se faz uma pergunta do que você quer investigar, faz uma introdução sobre isso e uma justificativa, né? Por que eu estou investigando isso? Por que é importante investigar isso? Um bom objetivo, um objetivo claro, uma boa metodologia, então, essa metodologia vai te ajudar nas suas análises? Vai gerar uma boa discussão para o seu trabalho? Você tem que ter um cronograma, então, essa pesquisa vai demorar muito tempo, vai demandar muito de você, o que você pretende fazer em cada semestre, em cada mês, como que vai ser. E referências, eu acho que assim, a referência é uma das coisas mais importantes na pesquisa, porque você criou uma ideia nova, mas será que ela já não existe na literatura? Então, você tem que ir lá ver o que as pessoas, os pesquisadores estão falando desse tema, o que já se descobriu, para se o que você está pensando vai ser algo novo, vai ajudar na sociedade. Então, você tem que pesquisar fontes fidedignas, né, fontes boas, para que o seu trabalho ele tenha mais relevância. Bom, e o que é necessário para pesquisa científica, né? Então, quando a gente pensa em pesquisa, não tem como não falar em estudo. Realmente, a gente tem que estudar bastante, tem que se dedicar. Tem que ser curioso, porque isso te motiva a sempre estar pesquisando sobre um determinado assunto. Tem que ter paciência também, porque a gente tem que pensar que nem sempre
a gente vai encontrar as respostas das nossas perguntas. Ou a gente vai ter um resultado esperado, né? Às vezes não dá certo. Mas a gente tem que pensar pelo lado positivo, e isso vai ajudar outros pesquisadores. Mesmo que sua pesquisa não tenha o resultado que você queria, isso pode dar um norte para os outros pesquisadores, né? Ter um outro olhar sobre isso. Olha, aquele pesquisador fez isso, não deu certo, e se eu fazer de outra forma? Então, assim, sempre tem um lado positivo, mas a gente tem que pensar que na pesquisa pode dar certo ou não. E a gente tem a integração do grupo, né? Quando a gente fala de pesquisa, a gente sempre tem um conjunto de pessoas. A gente tem o pesquisador doutor responsável, a gente tem o doutorando, a gente tem o mestrando, a gente tem o aluno de iniciação científica. Então, tá todo mundo ali junto para trocar informação, trocar experiência, que eu acho que isso é muito importante. Bom, e como que a gente se torna um pesquisador, né? Parando para pensar. A forma mais comum, e o que a gente conhece mais, é durante a graduação ainda, vocês iniciarem uma iniciação científica, um estágio de pesquisa, porque aí você vai ter um primeiro contato com o projeto, você vai desenvolver ou vai participar de algum, então você vai começar a ter essa experiência. E depois você pode seguir para um mestrado, para um doutorado, para um pós-doc, você vai continuar a sua pesquisa, vai publicar artigos, vai participar de reuniões, congressos, enfim, você vai seguir nesse ramo, né? E para isso você precisa escolher uma universidade onde você pretende realizar todas essas coisas. Bom, quando você escolhe a sua universidade, é importante já você escolher uma área, né? Que é a questão da linha da pesquisa. Então, eu não sei se muitos já sabem a área que quer seguir e tudo mais, só que quando você escolhe uma área, vamos supor que você quer escolher a zoologia. Quando você já escolheu a sua faculdade, você entra lá no departamento de zoologia, por exemplo, e sempre nesses sites, por exemplo, tem uma aba pesquisa. Então, lá você consegue entender melhor os temas dessa área. Então, eu quero trabalhar com zoologia. Mas você quer trabalhar com o quê? Com vertebrados, com invertebrados, com anatomia, com evolução. Então, lá você vai vendo o que faz mais sentido para você. E você consegue saber quais são os responsáveis por essa área e os laboratórios que eles estão vinculados. É muito importante ler o lápis desses responsáveis, ler sobre esses futuros orientadores para vocês, porque aí vocês conseguem entender melhor se realmente o que eles estão fazendo, o que eles pesquisam, faz sentido com o que você quer para você. Então, depois que você escolheu a sua linha de pesquisa, a sua área, tudo, você precisa se apresentar para esse possível futuro orientador, pesquisador, tanto por e-mail, porque você encontrou pela internet e quer marcar uma reunião, ou porque alguém te... como que fala, gente? Indicou, alguém te indicou, desculpa, fugiu a falar. Então, você precisa saber como é que você vai se apresentar, por quê? Ele espera interesse de você, porque para ele não é válido ter um aluno que não se interessa muito por aquilo, visto que futuramente vocês vão ter um projeto, algo do tipo, e ele precisa entender o seu verdadeiro interesse. Então, você precisa explicar bem aonde que você estuda, que semestre que você está, deixar claro se você quer fazer um estágio ou uma iniciação científica, se você precisa de bolsa, ou se você não precisa de bolsa, se vai ser voluntário, porque deve precisar do seu histórico escolar. Por que você gostou da linha de pesquisa dele? E é importante dizer que, na maioria das vezes, tá? Na verdade, sempre, você vai ter que ter um tempo de experiência. E tempo de experiência para o pesquisador te conhecer melhor e você conhecer melhor ele e o grupo, né? Então, ver se você se adapta ali, o ambiente, o grupo, a pesquisa, se você realmente se interessa, porque daí, caso você venha realmente a desenvolver um projeto, não é interessante para ele que você vá desistir depois. Então, é interessante que você realmente queira seguir com o projeto, porque vai ser bom para ele e também vai ser bom para você.
Bom, aqui é uma incógnita, né? Se vocês já sabem a área que pretendem seguir. Muita gente já sabe mais ou menos que gosta, muita gente fica mais ou menos em cima do muro. O que eu posso dizer para vocês é experimentar diferentes áreas, né? Isso vocês podem fazer através de livros. Então, eu gosto de botânica. Pega lá o livro de botânica, veja o que ele está falando, os temas, se você se interessa realmente por aquilo, ou palestras mesmo, que eu acho que é uma forma de você conhecer mais sobre o assunto, simpósios, que são reuniões de uma determinada área, cursos, que eu acho que é muito legal, e estágios, né? Você vai tentando e eu acho que de alguma forma, alguma hora você vai saber assim que você se identifica mais e o que você gosta mais. Bom, e qual que é o papel do biólogo na pesquisa, né? O nosso campo de atuação, ele é muito, muito grande. A gente pode atuar com botânica, com micro, com zoo, com imuno, com bioinformática, com genética. Então, assim, a gente pode estudar desde função dos seres vivos, de animais, de vegetais, estudar genes, DNA, estudar a função de enzima. Então, assim, a gente pode fazer muita coisa. O campo do biólogo é muito amplo, acho que é um dos mais amplos de todas as profissões, né? Então, a gente tem muito o que explorar. E aqui eu coloquei algumas profissões, porque quando a gente fala de seguir uma pós-graduação, de fazer um mestrado, de fazer um doutorado, muitas pessoas falam, então você vai ser professor. Não necessariamente você vai ser um professor universitário, essa é uma das profissões que a gente pode seguir. Mas você pode ser um pesquisador científico dessa universidade, então aí você vai chamar os alunos para trabalhar com você, você vai ter sua linha de pesquisa, você pode ser um consultor científico de várias empresas, de uma determinada empresa ou várias, de biotecnologia, de genética. Então, você vai estudar mais sobre os produtos dessa empresa e passar para as pessoas. Você pode ser analista de P&D, pesquisa e desenvolvimento, que está crescendo muito. É uma área que as empresas privadas estão apostando muito, que é na inovação. Então, vamos supor que você vai trabalhar numa empresa e você vai pesquisar mais sobre determinados exames, quer padronizar esses exames nessa empresa. Então, precisa muito desse analista. Você pode coordenar, direcionar um laboratório, ser um revisor científico. Inclusive, é uma profissão que está crescendo muito, porque a gente está sempre escrevendo artigos científicos e a gente precisa de alguém para revisar isso, né? Falar, olha, essas informações aqui estão meio assim, eu acho que você precisa colocar mais coisa, ou isso está faltando, ou tira isso, verificar o inglês, se está legal. E o revisor científico, normalmente, é ele mesmo que faz seu marketing, ele mesmo que decide quanto que ele quer cobrar. E o cientista de dados, que eu acho que é uma área, assim, fantástica, é a área da bioinformática, que não tem como não dizer, é a profissão do futuro. Então, a bioinformática está crescendo muito. É claro que a gente tem que conhecer mais sobre algoritmos, inteligência artificial, machine learning, que está crescendo muito. Então, uma pós em bioinformática para ser um cientista de dados é muito legal. Aqui, inclusive, a gente ganha muito bem. O salário é ótimo. Bom, aqui são algumas delas. Queria falar um pouco para vocês como é que está a pesquisa no Brasil, né? Que eu acho que é uma coisa que repercute um pouco. O Brasil, segundo a Web of Science Group, ele ficou na 13ª posição no mundo em termos de produção de artigos científicos de revisões. Mas é importante lembrar que a pesquisa aqui do Brasil, ela tem excelência em termos de impacto de citações. A gente é bastante citado com excelência. E em 2018, foram publicados mais de 50 mil artigos. A gente ficou à frente do Japão, que não é muito de produzir artigo, e atrás da China, né? A China, ela é uma líder, assim, em relação à publicação de artigos científicos. Publicou 3 vezes mais. 1/3 dos trabalhos de pesquisa são de coautoria com pesquisadores de outros países, então a gente tem essa parceria com pesquisadores de outros países, né? Muitos artigos são com parceria. Bom, as universidades públicas são a principal fonte de publicação de pesquisa científica. Elas dominam 60% do total da pesquisa aqui no país.
E a gente também está tendo bastante colaborações de universidade e indústria. A Petrobras está sendo a líder, ela é que mais tem publicado artigos científicos com parceria nas universidades. Eu acho que esse é um campo aqui do Brasil que também está crescendo bastante. Bom, mas o que falta, né? O que precisa melhorar? Eu acho que em relação a ter mais apoio financeiro, porque ocorreu alguns cortes de verba, né? E isso é interessante, tanto a curto prazo quanto a longo prazo. A gente acaba tendo menos pesquisadores, porque tem menos verba para os projetos e para bolsas. Eu acho também que a gente tem que ter mais parcerias entre as universidades e as empresas. Então, tendo mais parcerias, a gente também consegue formar novos projetos. Mais intercâmbios, inclusive nos Estados Unidos tem muito estrangeiro, muitos brasileiros, inclusive, eles gostam da nossa pesquisa. Mais investimentos privados, então acho que as empresas privadas, elas devem investir mais em inovação, melhorar mais alguns campos. E a gente ter periódicos mais acessíveis nas escolas, nas faculdades, que é muito importante. Então, falando de periódicos, eu separei alguns aqui, que eu acho que é um dos mais conhecidos, acho que muitos de vocês devem conhecer. É o Google Acadêmico, a Cielo, CAPES. Esse BTD é uma biblioteca digital de teses e dissertações. Então, a gente consegue pesquisar projetos de mestrado e doutorado por lá. A PubMed, eu deixei em negrito, que eu costumo dizer que ela é nosso amorzinho na pesquisa. Bom, desde que eu entrei na pesquisa, eu uso PubMed sempre. A PubMed, ela faz parte do NCBI, que é um grande banco de dados, então quem trabalha com genética já deve conhecer, a gente consegue pesquisar muita coisa por lá. E a gente consegue pesquisar muitos artigos de alta relevância lá, né, de artigos de revistas de alto impacto, né, como a Science, a Nature, The New England. Então, a PubMed, para quem não conhece, é bem interessante de vocês entrarem e pesquisarem, principalmente para quem está fazendo TCC, para quem vai começar, é muito interessante. Então, aqui está a carinha da PubMed. Você coloca ali em cima onde eu tá Covid-19, né, que eu bloqueei, vocês colocam o que vocês querem pesquisar, o tema que vocês quiserem. Dá um research ali e aí vai aparecer todos os artigos. Inclusive, olha o tanto de artigo que já tem sobre Covid-19. Tem muita coisa. E aqui do lado direito tem pesquisas relacionadas. Então, você consegue também clicar ali no que você quer ver, né? Se você quer ver Covid-19 para tratamento, para crianças, para gravidez. Então, assim, isso vai do tema que você coloca lá. Eu acho bem interessante. Bom, esse outro periódico eu separei para colocar aqui para vocês porque eu gosto muito dele, principalmente na época da graduação. Por quê? Muitas pessoas não querem ler aqueles artigos gigantescos de trocentas páginas, falam, não, meu Deus, não é para mim. E o Science dele, ele tem artigos muito pequenininhos. Então, eu tirei um print de um que fala da genética ligada a problemas emocionais, sociais e psiquiátricos durante a infância. E ele tem só esse tamanho, exatamente o tamanho que está aí para vocês. Então, assim, é pequeno, é fácil de ler, não tem tanta informação assim, mas tem informações relevantes da atualidade. Então, eu acho bem legal para quem está começando, vai pegando o hábito, né, de começar a ler artigo científico, porque não tem jeito, gente. A gente tem que ler artigo, faz parte da pesquisa científica, a gente tem que estar sempre se atualizando, não só porque você vai seguir a pesquisa, mas eu acho que nós, biólogos, temos que estar sempre pensando no que está acontecendo, né? Sempre com um olhar no futuro. Então, é interessante sempre estar lendo sobre diversos assuntos. Bom, aqui eu coloquei um, só para mostrar para vocês rapidinho. O artigo não está completo, ele é já um pouquinho maior do que está aí para vocês, mas ele fala sobre a origem, né, do coronavírus, se foi natural ou não, e aqui ele fala que não tem evidências de que o vírus tenha sido criado em laboratório ou por outros métodos. Inclusive, eles sequenciaram o genoma de cepas
e eles viram que isso se deu por processos naturais, né? Aqui no lado esquerdo, ele fala das possíveis origens. Então, ele fala que provavelmente o vírus evoluiu para a forma patogênica agora por seleção natural, né, de hospedeiros não humanos e aí pulou para nós humanos. Então, eles acreditam que tem um hospedeiro intermediário entre o morcego e o humano. Então, assim, é muito legal. Você lê um artigo rapidinho, pequenininho, já pega bastante informação. Eu acho que é muito importante para a gente ter bastante conhecimento. Bom, e aí falando sobre isso, a gente entra muito na questão de ler artigos científicos, né? Eu acho que aí muita gente fala, eu leio o artigo uma vez só e eu não entendo. Mas se eu ler uma vez só, eu também não entendo. Eu tenho que ler uma, duas, às vezes até três ou mais. Então, assim, o primeiro de tudo, quando a gente pega um artigo, principalmente de um tema que a gente não está muito familiarizado, é interessante a gente fazer uma leitura superficial. Então, a gente vai ver o título, vai ver as palavras-chave daquele artigo e ler o resumo, para você ver mais ou menos o que você vai encontrar pela frente. Daí você vai ler pela uma primeira vez. Provavelmente você vai encontrar algumas expressões que você não está muito acostumado, que você não conhece. Então é legal anotar essas expressões, ver o que significa. Porque aí da próxima vez, quando você for fazer uma releitura, você já sabe aquilo que você não estava entendendo, aquela expressão, e consegue daí ir compreendendo melhor. Você pode fazer anotações dessa vez, então você consegue interpretar melhor a tabela, a figura. Se achar necessário, é legal fazer um resumo, porque aí é uma forma a mais de você memorizar. Eu, pelo menos, quando eu escrevo, eu memorizo mais. Então, eu acho que é assim que a gente começa a entender melhor sobre os artigos. Porque realmente, ler uma vez assim por cima fica difícil da gente entender. Eu sei que ele seja mais simples, menorzinho, mas eu acho que essa é uma base legal para a gente entender. E aí, pensando nisso, eu disponibilizei para vocês até um PDF de dicas de inglês, que eu não sei como é que tá o inglês de vocês, muita gente fala inglês já, ou tem inglês intermediário, ou ele é básico. Muitos dos artigos que a gente vai ler em inglês, não tem jeito. Então, a gente precisa estar alimentando isso para incentivar a gente a criar o hábito de ler esses artigos em inglês e não ter medo. Você vai começar a ler de um jeito e vai terminar completamente de outro. Eu acho que tudo é hábito. Então, uma dica que eu posso dar para vocês é de palavras-chave. Então, quando a gente vai pegar um artigo de algum tema que a gente não conhece muito, a gente pensa em umas palavras que provavelmente vão ter muitos naquele artigo. Então, vou dar um exemplo. Você vai ler um artigo de genética. Provavelmente você vai encontrar gene, DNA, genoma, proteína, todas essas palavras no seu artigo. Já pesquisa como que elas seriam em inglês, porque provavelmente você vai encontrar elas no texto. E assim, 40% dos artigos, eles são feitos de palavras cognatas, que são as palavras que se parecem, palavras em inglês que se parecem com o português e realmente são. Então fica mais fácil da gente ler, porque lembra muito o português, né? E aí eu separei um PDF para vocês. Eu acho que eu coloquei 100 palavras de cada, se eu não me engano, de adjetivos, substantivos, verbos dos principais, conectivos, né, que é muito importante que ligue uma palavra na outra. E aí eu acho que conforme vocês forem treinando isso, vocês conseguem ir criando o hábito e melhorando a leitura de vocês. Tudo bem até aqui, pessoal? Não sei se estou falando muito rápido. Tá perfeito, Vanessa. Obrigada, tomar uma aguinha aqui. Bom, pessoal, como o nosso tempo ele é grande, querendo ou não, em uma hora dá para a gente falar bastante coisa, eu resolvi colocar um pouquinho aqui para vocês do que eu faço, né, no meu doutorado, meu projeto de pesquisa. Para vocês entenderem mais sobre o assunto, eu sei que teve umas pessoas na palestra da Ianca que perguntaram de metilação, talvez possa trazer um assunto aqui diferente para vocês. Então, eu vou falar um pouco sobre o meu projeto. O título dele, né, Investigação do status genômico da metilação na síndrome Cri-du-Chat utilizando a RACE. Então, eu estudo uma síndrome, que é conhecida como 5P-, né, os pacientes, eles perdem um pedaço do braço curto do cromossomo 5. É conhecida também como síndrome do miado de gato,
porque os recém-nascidos, eles têm uma malformação da laringe. Então, o choro deles lembra muito o miado de gato. É uma síndrome rara, tá? Ela tem incidência de 1 em 15 mil a 1 em 50 mil nascidos vivos. E, assim, o fenótipo dessa doença é muito variável. Então, eu vou ter paciente que vai ter microcefalia, outro não. Eu vou ter paciente que vai ter hipertelorismo, outro não. Alterações renais, neurológicas, comportamentais. Um paciente muda muito para o outro. E a gente quer entender mais por que disso, né? Bom, como é que a gente diagnostica essa doença, né? Pode ser pelo cariótipo, onde a gente tem toda a constituição cromossômica. Então, como esses pacientes, eles perdem um pedaço do braço curto do cromossomo 5, vocês vendo o cromossomo 5 agora, ele vai mudar. Aqui seria o cromossomo 5 normal, e agora ele perdeu um pedaço do braço curto, então dá para saber que ele tem querido chá. Pode ser pela FISH. A FISH, você usa uma sonda específica para a região que você quer saber, uma região de interesse. Então, a região de interesse, no caso aqui, seria saber se aquele paciente tem regiões do braço curto do cromossomo 5. E aqui nessa foto, a gente vê que só floresceu uma sonda verde. Então, significa que ele só tem sondas, regiões de um braço curto do cromossomo 5, o outro ele perdeu, ou do pai ou da mãe. Então, a gente consegue também inferir que ele tem querido chá. Pode ser pela técnica de MLPA. A técnica de MLPA, vocês estão vendo uns quadradinhos vermelhos embaixo, significa que há sondas deletadas na região do 5. Então, ali ele perdeu o gene TERT, o gene IRX4, e aí a gente também consegue dizer que ele tem querido chá, ou por array. Daí a gente consegue ver que ele perdeu realmente um pedaço do braço curto do cromossomo. Bom, o que a gente encontrou até agora, né? Inclusive, esse é um trabalho da Samar, pesquisadora lá do nosso grupo. A gente encontrou alterações genômicas diferentes entre os pacientes, né? Então, os pacientes, eles possuem tamanho da deleção diferente um do outro. Só que, mesmo assim, isso não explica deles serem tão diferentes. Às vezes, o paciente tem a mesma deleção, o mesmo tamanho, e um é completamente diferente do outro. E aí, pensando nisso, a gente quis estudar epigenética. Então, como essas técnicas, elas nem sempre explicam deles serem tão diferentes, a gente pensou, vamos estudar regiões do genoma, silenciadas do genoma, tentar entender melhor o que acontece, né? Então, a epigenética, ela é a alteração na expressão gênica sem você modificar a sequência de nucleotídeos de DNA. Então, você tem a ativação ou silenciamento de genes sem alterar a estrutura do seu DNA. E um dos mecanismos de epigenética é a metilação, né? A metilação no DNA, você tem a adição de um grupo metil no carbono 5 do anel de pirimidina citosina. E aí se torna metilado e ocorre principalmente nas ilhas CPGs, que é uma região do genoma onde contém promotores de exons ativamente transcritos. E isso pode influenciar muito na expressão dos genes. E em relação à metilação, você pode não ter metilação, ter hemimetilação, que a metilação é apenas uma fita de DNA, e a metilação completa, nas duas fitas de DNA. Bom, o que difere o array de metilação para o array de genotipagem, né? A gente utiliza a plataforma EPIC da Illumina, que estuda 850 mil regiões, e tem uma fase principal, que é o que faz com que o experimento seja de metilação, que é a conversão de bisulfito, onde a gente converte todas as citocinas não metiladas em uracila, para a gente trabalhar só com o que está metilado. E nesse ensaio, a gente tem duas sondas diferentes, a Infinium e a Infinium 2. Então, o que elas fazem, né? A Infinium, ela vai interrogar o locus CPG. Então, ela tem uma sonda para a região metilada e outra para não metilada. Então, aí para vocês, quando você tem uma sequência de locus C, G, C, G, significa que ali está metilado. E quando você tem uma sequência C, G, C, A ou T, significa que ali não está metilado, tá? Então, ela vai interrogar isso. Aqui está metilado, aqui não está metilado. E o que a Infinium 2 faz?
A Infinium 2, ela vai complementar a base anterior de sítio de interesse. Então, se eu tenho CGC, eu vou adicionar um G para metilado. Se eu tenho CGT, vou adicionar um A e ele não vai estar metilado. Tá? Metilação é um pouquinho complicada, mas é muito legal. Bom, e como é que funciona a análise, né? A análise ela pode ser feita pelo software Genome Studio, que é da Illumina mesmo, ou pode ser feito por pacote de bioinformática como o R. Aqui é um exemplo para vocês de um heatmap, tá? O heatmap, ele é uma escala de cores. Então, aqui em valores mais próximos de zero, na cor verde, você tem as regiões que não estão metiladas. Em valores mais próximos de meio, 0,6, você tem ali M-metilação. E valores mais próximos de 1 em vermelho, você tem a metilação completa, tá? E aqui a gente consegue ver 3 grupos, o grupo A, o grupo B e o grupo C. As sondas, elas se assimilam por similaridade, elas se agrupam, né, por similaridade. Então, se formaram 3 grupos, provavelmente o grupo A de um determinados pacientes que são mais próximos entre si, aí o segundo grupo, outros pacientes mais próximos entre si, e assim por diante. Então, o que a gente quer ver no CRI do chá, né? A gente quer ver 2 grupos diferentes. O grupo CRI do chá, já que eles perderam o braço curto do cromossomo 5, então, que eles se agrupam, que eles fiquem mais similares entre si, né? E quem não perdeu, o grupo controle, quem não tem essa deleção, para a gente conseguir ver se realmente, como que é o perfil de metilação deles. Então, a gente quer analisar cada um individualmente, eu não tenho aqui para mostrar para vocês ainda. Mas, então, comparar esse perfil de metilação de todos eles para ver, olha, realmente esse é diferente desse? Então, o que mudou aí, né? Bom, e o que a gente espera com esses resultados? A gente quer encontrar os possíveis efeitos associados à expressividade fenotípica ainda não completamente entendida por essa doença, trazer aí um modelo de investigação epigenômica para outras doenças complexas, não só como a CRI do chá, né, outras, e abrir um novo caminho para testes diagnósticos. A metilação, ela só é utilizada ainda na pesquisa, né, não como diagnóstico. Então, seria interessante ela, no futuro, né, poder ser um teste diagnóstico, principalmente para aqueles pacientes que não têm um diagnóstico, eles não sabem o que ele tem. E aí, fazendo uma metilação, a gente poderia conseguir ver que eles se distanciam, se diferenciam do controle, né, do que teoricamente seria o normal, e poder dar algum diagnóstico para esses pacientes. Então, é algo que está crescendo ainda. Se tem alguma dúvida em relação a isso, gente, eu acho que eu já acabei. Falei rápido, mas é isso. Oi, Vanessa. Obrigado pela palestra, então. Você acabou um pouquinho mais cedo, mas foi ótimo, eu particularmente adorei. Você conseguiu abordar bastante coisa, e eu acho que o pessoal vai ter bastante dúvida aí para a gente discutir aí. E só então, antes disso, eu vou, já como você já acabou a palestra, encerrou o que você tinha para falar, eu vou liberar o link para certificado para o pessoal do chat. Lembrando, pessoal, que a gente só deixa ele aberto por 10, 15 minutos, para a gente não ter nenhum tipo de problema. Tá certo. Eu vou pular, então, à frente de todo mundo e vou te perguntar como é que está sendo a sua rotina durante a quarentena e o seu projeto, porque projetos levam tempo para serem feitos e, nesse momento, está tudo parado, e eu acredito que você tem que correr com bolsa, etc. Como é que está sendo tocar o projeto de longe? Nossa, então, eu pensei, né? Nossa, eu vou ficar em casa, o que será que eu vou fazer? Eu tenho muita coisa para fazer, minha nossa. Como tem bastante paciente, a gente já tem bastante dados da primeira parte feita sobre eles, que é o array de genotipagem, né? Que é o de CNV, que não é o de metilação. Então, ter que analisar todos esses pacientes demanda bastante tempo, porque você tem que ir nos bancos de dados, correlacionar tudo. Então, durante essa quarentena, eu consegui terminar essa primeira parte, e agora, né, a Leslie, que é minha orientadora, pediu para escrever um artigo. Então, estou quebrando a cabeça
para escrever o artigo, e aí estou tendo que ler várias coisas e tudo mais, e várias outras coisas do laboratório que a gente tem que fazer no meio do caminho, mas, assim, o projeto em si, por enquanto, está tranquilo. Quando a gente voltar, aí, assim, eu vou dar continuidade nos experimentos, para fazer essa parte da metilação deles, né? Mas, por enquanto, tá tudo certo, mas ainda estou tendo bastante coisa para fazer. Tá certo, obrigado e boa sorte, enquanto tudo isso durar. E aí eu vou deixar você, então, se você quiser abrir o chat, ou então a gente vai lendo o que já apareceu aqui para você de pergunta, e se alguém quiser abrir o microfone também, fiquem à vontade. Ah, sim, gente, pode perguntar, fiquem à vontade. Eu vou olhar aqui o chat, não sei se alguém fez alguma pergunta. Perguntas tudo bem? abaixo mesmo. Oi? Parabéns pela sua palestra. Eu tenho uma dúvida e queria uma dica sua. Você poderia me ajudar? Claro, pode falar. Eu estou com um projeto de pesquisa. Eu sou da veterinária, na verdade, mas eu me Que legal. interessei pelo. Eu também estava meio junto, né? Aham. E só que a minha área de pesquisa, eu não tenho muito material para buscar informação, pegar referência. Então, na verdade, a minha pesquisa é sobre estereotipia em animais geriátricos, em cachorros, na verdade. Certo. Tipo, só tem livro falando de comportamento de estereotipia de animal adulto, saudável, essas coisas, sabe? Uhum. E eu tenho muita dificuldade para achar. Então, eu realmente não tenho muito artigo falando, sabe? Então, eu fico meio perdida para seguir a minha linha. Eu tô quase desistindo também. Ai, meu Deus. Calma. Você tem pesquisado, tipo, na PubMed, nesses periódicos, e realmente não encontrou muita coisa falando, né? Eu vou dar uma pesquisada, tanto que desculpa, eu até printei, porque eu vou ter que pesquisar naqueles sites que você indicou, porque eu tô desesperada atrás de material. Não, então, dá uma pesquisada. Você pode até me mandar um e-mail, eu vou até colocar meu e-mail aqui para vocês. Porque dependendo do assunto, você consegue, por exemplo, você não está achando nada muito do que você está querendo estudar. Vai que você vai ser a primeira aí a desenvolver uma coisa e publicar para o pessoal. Então, a gente pode precisar um pouco mais, ver o que tem, para a gente, pelo menos, ir alimentando algumas ideias de como seguir, né? Realmente tem muitos assuntos que... A metilação mesmo do meu projeto não tem nada falando de Kiddushá, nada. Mas aí, o que eu tenho feito? Pesquisado metilação em outros estudos, em câncer, que tem bastante, e aí eu vou tendo mais ou menos umas ideias para fazer no meu, que eu acho que seria legal, interessante no seu. Ver mais ou menos o que eles estão fazendo com outras coisas, para você meio que relacionar. A gente foi meu grupo foi até buscar caso de Parkinson em idosos, sabe, humanos, porque realmente não tem material para a gente procurar e ler. Não, Mas muito obrigada, viu, Vanessa? Imagina! Eu vi aqui que a Vitória comentou se esse PDF, onde que ele vai ficar disponibilizado, né? Acho que a Gabi falou que vai ficar disponibilizado no Drive, gente, se eu não me engano, tá? E aí tem todas aquelas palavrinhas que eu falei lá, mas inclusive se vocês precisarem, por exemplo, quem quer fazer proficiência, inglês, alguma coisa, eu tenho outros materiais que eu confesso que eu não coloquei lá. Mas se vocês quiserem realmente, me mandem um e-mail que eu mando para vocês. Eu tenho outras coisas de inglês experimental e tudo mais, que eu acho que é importante. Não sei mais se o pessoal falou. Teve mais duas perguntinhas para cima, eu acho que, como teve uma carga muito grande de perguntas, deu para se perder um pouco. Aqui. Quem nunca escreveu um artigo científico, como iniciar, né? Jaqueline. Então, para quem nunca escreveu um artigo científico ou pesquisa, o que eu aconselho? Quando você, por exemplo, pesquisa, você vai começar um mestrado ou um doutorado, leia mestrados e doutorados de outras pessoas, porque aí você consegue ter uma ideia do que a pessoa está falando para você poder começar o seu, que é mais ou menos a mesma coisa para você escrever um artigo. Para você escrever um artigo, você precisa ter boas ideias. Para isso, você precisa ir lá na literatura, pesquisar bastante sobre esse assunto
para você alimentar mais o seu conhecimento, né? Então, por exemplo, eu estou escrevendo agora sobre o querido chá, né? E aí eu estou vendo na literatura o que os outros pesquisadores já escreveram sobre eles, o que eles falaram. Eu posso pegar a introdução de algum deles para fazer a minha, né? Eu pego base da introdução deles e crio a minha. Então, assim, eu acho que a melhor forma é a gente olhar outros trabalhos para a gente se basear no nosso. Deixa eu ver. Teve mais uma perguntinha antes dessas todas que acabou ficando mais no comecinho, da Rafaela. Ela perguntou como você fez para chegar nessa área que você está agora. Da citogenômica? Nossa, então, durante a faculdade, eu gostava muito de genética, né? Daí eu falei, meu Deus, mas o que da genética? Porque a genética também é muito ampla. E eu gosto muito de estudar doenças, sempre gostei. Então, eu fui pesquisando um pouco assim na internet, e eu também gostava muito de cromossomo. Aí eu liguei, doença com cromossomo, citogenética. Falei, nossa, é a área. E aí eu comecei os estágios em citogenética. Daí eu fui conhecendo melhor sobre os exames, sobre essa área. E assim, a citogenética, ela migra para a citogenômica, que é a área que eu estou agora, né? Então, na citogenética, que eu mostrei para vocês lá, tinha o cariótipo, a FISH, e aí já migra para a citogenômica, que é a MLPA, o Array, o NGS, que está crescendo muito. Uma coisa vai meio que ligando a outra, você sente a necessidade de ampliar mais, né, os seus estudos. E aí eu cheguei na citogenômica, foi assim, lá da citogenética, da genética, de gostar, e aí eu consegui chegar na citogenômica. Não foi direto, não, teve um passo antes. Não sei mais se o pessoal perguntou. Uma perguntinha também do Marcos. Ele perguntou como é que faz para iniciar uma pesquisa sem laboratório específico, se é possível. Uma pesquisa sem um laboratório específico, né? Então, depende. Porque a pesquisa, ela não precisa ser só de laboratório, né? Tem a pesquisa de campo. Então, por exemplo, muita gente que vai começar o TCC não está fazendo estágio, não tem um laboratório em especial, mas tem algumas ideias que dá para você fazer em casa mesmo, igual o exemplo da planta que eu tinha falado para você lá no método científico. Você não precisa de nenhum laboratório. Então, assim, eu acho que, primeiro, você tem que saber o que você quer, e aí você pode pedir ajuda para o seu professor da sua área, para alguém, mais ou menos como é que você pode, se você consegue ter os materiais para você mesmo fazer, né? Sem ser em um laboratório. Eu acho que, assim, sem ser em um laboratório, que eu acho que você está querendo dizer com relação a experimentos, né? Eu acho que você pode fazer uma pesquisa bibliográfica, por exemplo, né? Então, você escolhe um tema e pesquisa vários artigos, revistas, livros sobre isso e consegue. Porque eu acho que experimento, aí um laboratório te ajudaria, né? Você teria os equipamentos para fazer, ou de campo. Eu acho que depende muito do que você quer fazer, mas a bibliográfica é um meio de começar uma pesquisa. Licença. Vanessa, gostaria de fazer uma pergunta. Como você mesma disse agora há pouco, a biologia é uma das áreas que mais possui um leque, assim, em questão de opções para seguir linhas de pesquisa e tudo mais. A minha pergunta é se em algum momento você passou por essa dúvida, né? O que fazer, onde seguir, e como você enfrentou isso, né? Como você chegou na decisão de seguir a área de genética? Se em algum momento da sua carreira você teve, ficou um pouco em cima do muro para outra área, enfim. Sim, Matheus, fiquei. Quando eu entrei na biologia, eu queria estudar animais. Eu falei, nossa, eu só tô entrando porque eu quero estudar bicho. Foi bem isso. Aí fui tendo na faculdade, né? Fui quebrando a cara, né? Na zoologia, na anatomia, na fisiologia. Eu falei, eu acho que eu não tô. Eu gosto, mas eu acho que não é muito isso que eu quero, não. Daí eu comecei a fazer um estágio voluntário com animais de reabilitação. E aí, nesse estágio, eu vi que, assim, eu gosto muito de animais, amo animais, mas não para trabalhar com eles. Eu senti que ali não era o que eu queria. E aí, uma segunda matéria que eu sempre amei foi a genética. Então, eu sempre lia sobre genética, uau, isso aqui é bom, isso aqui é legal.
E aí eu comecei e falei, vou tentar genética, né? Vou tentar a segunda área que eu mais gosto. E aí eu me identifiquei, não larguei mais e segui. Mas tive dúvida sim. Entendi, obrigado. Imagina. A Bruna, eu não sei se eu respondi a pergunta da Bruna, eu acho que não, né? Ela perguntou aqui que no cenário atual tem muita gente que ainda tem dúvida da pesquisa científica e da pesquisa científica e da ciência brasileira. Como você lida com isso? Bruna, então, muita gente realmente tem dúvida em relação a seguir a pesquisa, principalmente porque a gente tem essa dúvida se a gente vai conseguir ser aprovado, se a gente vai ter bolsa, como é que vai ser, depois que terminar, para onde eu vou. A ciência brasileira não é a das melhores para investir em ciência, né, para investir na educação. Mas, assim, eu acho que está melhorando. Pelo menos de uns tempos para cá, eu acho que tem crescido mais essa visibilidade da pesquisa científica. E, assim, eu acho que muito da gente tem que acreditar e também experimentar. Então, você experimentando, indo atrás, você consegue entender melhor se é realmente isso que você quer, se faz sentido para você, porque a gente tem que apostar no melhor, né? Eu acho que cada vez a gente está melhorando mais nessa questão, principalmente as empresas privadas estão investindo mais em inovação. Então, eu acho que é isso. Não sei se eu consegui responder sua pergunta. Bem, por enquanto, eu acho que foram todas as perguntas, mas, pessoal, fiquem à vontade para fazer mais perguntas, abrir o microfone se alguém quiser. Eu tenho pergunta. Pode dizer, Pode só falar. lembrando para o pessoal rapidinho. É que tinha me dado branco. Gabi, Oi, querido. perdão. Só lembrando, pessoal, que a gente vai fechar em alguns minutinhos o formulário, então preencham antes que a gente acabe aqui, tá bom? Pode seguir. Então, a minha dúvida é relacionada a financiamento ou parceria com instituições do exterior. No caso, eu sei que no laboratório, lá no Hospital das Clínicas, vai muita gente de fora, vai muito estudante, vai muito pesquisador de fora para trabalhar junto com vocês nos laboratórios. A gente consegue ter essa abertura, tem que fazer alguma documentação? Como que funciona esse processo para a gente ir para lá? Se a gente quiser estudar em algum laboratório de lá, peguei alguma pesquisa no exterior. Certo. Então, o laboratório tem parcerias. Então, lá no laboratório que eu estou, a minha orientadora, ela tem parcerias com pesquisadores de fora. Então, funciona da seguinte forma, basicamente. Você tem seu projeto de pesquisa, e você até precisa terminar ele, ou você precisa... Tá faltando algo nele que a outra universidade de fora pode te ajudar. Então, vocês fazem uma parceria. No caso, para eles, você pode ir para lá, faz os experimentos, ou eles vão te ensinar sobre as técnicas de lá, que não tem aqui no Brasil, e em troca, você devolve em publicação, né? Você faz um artigo e coloca o nome deles. É basicamente essa troca, basicamente, pelo menos que a gente tem lá no Lab. Eles recebem a gente e a gente publica. Basicamente, então, você tem um projeto e aí você faz parceria com de fora para você melhorar o seu projeto, complementar o seu projeto. Porque aí, provavelmente, você vai precisar de bolsa. Então, as agências de fomento vão ver realmente o que essa menina vai fazer lá na outra universidade, né? Nossa, ela vai terminar o projeto dela, ela vai aprender sobre isso aqui que é muito importante, vai trazer mais conhecimento para o Brasil. Então, acho que é mais ou menos assim que funciona. Você tem um projeto, você fecha essa parceria, eles te recebem, você devolve com publicação. Não sei se te respondi, Gabi. Respondeu sim. Obrigada. Eu acho que eu ia perguntar mais alguma coisa, mas aí é relacionada a outro assunto que você tinha comentado lá no começo da palestra. Pode falar. Sobre
a busca de palavra-chave na PubMed, nesses periódicos. Assim, como, dependendo da área que você for buscar, já tem muito artigo publicado, quando você vai iniciar um projeto, uma iniciação científica, qualquer coisa relacionada à área da pesquisa, quantas referências a gente deve buscar? Porque, assim, a partir do momento que você joga uma palavra-chave lá na busca, vai aparecer trocentos. Qual que a gente usa? Mais antigo, mais recente? Eu fico confusa em relação a qual artigo escolher. Tá. Olha, Gabi, quando você está escrevendo o seu projeto, é sempre importante que você pegue os artigos mais recentes, tá? A não ser que você queira, por exemplo, você queira descrever sobre uma doença. Aí pode pegar artigo mais antigo, porque isso daí não vai mudar. Mas eu acho que em relação a técnicas, tudo, da atualidade, sempre pegue dos últimos 5 anos, que eu acho que é interessante, porque a pesquisa muda muito. Em relação à quantidade, depende muito. Então, vamos supor que você está fazendo um projeto sobre uma doença. E aí, você quer entender melhor sobre algumas técnicas dessa doença. Então, você vai ler uma quantidade de artigos que é relevante para você já ter uma ideia, mais ou menos, do que está acontecendo lá fora. Olha, eu tenho aqui 8 artigos científicos que estão usando essa técnica aqui, que estão falando que está acontecendo algumas coisas com essa doença. Então, assim, eu acho que o número mesmo é mais você que vai sentir de quanto que tá bom ou que não tá. Mas, assim, uma média... Bom, quando eu fiz meu TCC, as minhas referências foram, acho que 80, quase 100. Isso, referência que eu coloquei no trabalho, mas eu li mais de 200. Então, assim, tive que ler muita coisa mesmo, não tem como negar, mas é porque eu fiz bibliográfica, né? Então, eu tinha que ler bastante. Mas você vai sentindo, assim, conforme você tem que ler bastante mesmo, mas determinado assunto você não vai achar muitos artigos científicos. Então, se você achar 3, 4 sobre aquilo, já é legal para você ir vendo como é que vai seguir. Entendi. Muito obrigada. Eu vou te encher de pergunta, menina. Relacionada a essa parte de leitura de artigo, como a maioria dos artigos tem a parte em inglês, fora os artigos referências que estão completamente em inglês, quando você iniciou na área de pesquisa, você tinha um conhecimento prévio de inglês ou você teve que ir, tipo, na marra mesmo para ler? Porque, assim, eu quero iniciar minha iniciação científica logo. E tem que ler bastante artigo para, enfim, extrair o máximo de conhecimento sobre o assunto possível. Aí tem os artigos em português e tem a parte traduzida. Eu tento ler as duas. Eu tenho, um conhecimento de básico para intermediário, mas tem muita coisa que eu tenho dificuldade. Aí entraria naquelas dicas de inglês que você deu até. Só que ainda assim, eu acho que fica muito densa a leitura. Então, eu queria saber se, quando você iniciou, você já tinha o conhecimento prévio ou se foi na marra mesmo? Então, Gabi, eu comecei o inglês com 15 anos, né? E depois eu virei professora. Então, eu já tinha uma base muito boa do inglês. Vou te dizer que eu era, nossa, eu sei tudo. Mas principalmente a leitura, é algo que sempre foi muito tranquilo para mim. Mas, assim, mesmo quando você sabe o inglês, quando você está indo para uma área diferente, no caso, eu indo para genética, né? Tem termos que eu lia que eu não sabia nem em português, quanto mais em inglês. Eu falava, gente do céu. Aí eu ia lá, via o que eu não sabia e pesquisava como que era no inglês. E alimentando, né? Eu acho que uma forma de vocês irem melhorando a leitura de vocês no inglês é assim, começando por artigos menores, e assim, tendo um pouco daquelas coisas que eu mandei lá de palavras, conectivos, verbos e tal, você vai tendo uma base daquilo, mas eu acho que assim, conforme você vai lendo artigo, você já vai pegando muito vocabulário. Então, eu lembro dos primeiros artigos de genética que eu lia, que eu não conhecia termos de genética, né, em inglês. Aí eu leio hoje em dia, tipo, nossa, aquele artigo, esse termo aqui tá sempre se repetindo nesses artigos. Você vai pegando vocabulário sobre os artigos, porque eles não são tão difíceis de ler, porque tem muita palavra parecida com português, né?
E aí você só tem que ir pegando realmente essas palavras-chave. Então você pega muitas palavras que estão sempre vistas ali no artigo e escreve em inglês para você não esquecer. E aí você vai alimentando mais o seu vocabulário. Você vai ver que do primeiro artigo que você leu para o décimo você já vai estar muito melhor que o primeiro. É mais assim, hábito mesmo, treino. Perfeito, muito obrigada. Tem algumas perguntas no chat, eu vou ler para você para ficar mais fácil, porque tem muita coisa. Perguntaram, você saberia, o Matheus Ricardo, você saberia explicar do que se trata o campo da bioinformática? Como funciona e de que forma ingressar? Certo. Bioinformática é algo que eu acho muito, muito show de bola. E eu estou quebrando a cara, na verdade, para aprender cada vez mais sobre bioinformática. Quando eu entrei na genética, eu não sabia que eu tinha que saber bioinformática, né? Mas eu estou tendo que saber. O que a bioinformática faz, né? A bioinformática, ela é muito importante para análise de dados, né? Então, por exemplo, a gente da genética tem os nossos resultados, mas a gente não sabe o que fazer com eles. Então, a gente precisa de um bom bioinformata para eles nos ajudar a analisar esses dados, porque é coisas que a gente não consegue fazer à mão. Tipo, muito dado, igual aquele exame que eu mostrei para vocês, que estuda 850 mil regiões. Como é que eu vou ver 850 mil regiões, uma por uma? Não, eu quero um software, um exemplo de uma programação de linguagem, né, que eu estou tendo que aprender, que é o R. Então, no R, você joga comandos e ele faz para você. O comando que você quer, ele vai te dar uma resposta, né? Então, eu quero saber quais que são as sondas mais diferencialmente metiladas. E de vez de eu olhar uma por uma, que não tem como, que são 850 mil, eu jogo lá o comando e ele traz para mim. Então, assim, a bioinformática, ela está sendo muito importante. É uma área que está crescendo muito. Então, assim, você vai ter que aprender linguagens de programação, né? Vai conhecer melhor, não só sobre R, mas Linux, Python, vai trabalhar um pouco com inteligência artificial, com algoritmos, né? O algoritmo é aquela função, o passo a passo, com base na matemática. E, assim, fazer uma pós em bioinformática, eu acho que é muito, assim, legal. Eu acho que você vai ter muitas oportunidades de trabalho. É uma área que eu acho que você não vai ficar no limbo, não. Você vai ter muita coisa para fazer, muita gente vai te procurar. Acho que é isso. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas... Tem mais uma pergunta. Está conseguindo me ouvir, Vanessa? Tô conseguindo. O Matheus agradeceu que você respondeu, acho que ficou claro para ele. Teve uma outra pergunta, não estou achando. Ó, a Yasmin Aguiar. Você pensa em fazer doutorado sanduíche? Sabe dizer como funciona? Pretendo. O doutorado sanduíche funciona bem parecido com a pergunta que a Gabriela fez que eu respondi. Então, você tem o seu projeto, né? Eu tenho o meu projeto. E eu quero uma parceria para essa pessoa agregar mais o meu projeto, eu conseguir terminar de fazer alguns experimentos lá, por exemplo, ou para aprender sobre técnicas que eles têm lá, que para mim vai ser muito enriquecedor, e aí eles vão me receber em troca de publicações, né? Como é que funciona isso? Normalmente o seu orientador, tá? O seu orientador, ele vai ter contato com essas pessoas de fora e vai conversar com eles. Olha, ela pode ir, tem um espaço aí, como é que funciona? E assim, se você for lá, você vai ter que trabalhar, né? Não adianta. Então, eles vão te colocar para fazer as coisas, que acho que é uma forma de você aprender. E aí você, no caso, pode tentar pedir bolsa, né? Tem CAPES, FAPESP, essas empresas que financiam. E eles vão analisar basicamente o seu projeto e o que você vai fazer lá. Ver se realmente isso faz sentido, se vai ser importante. E aí, dessa forma, você consegue ir. Acho que é isso. Vanessa? Oi. Oi, tudo bem? Primeiro, eu queria agradecer pela palestra.
Imagina, eu que agradeço. Imagina. E eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, eu fico bem confusa ainda com toda essa parte de pesquisa, iniciação científica. É um cantinho assim da minha graduação que ainda me deixa muito perdida e confusa. Então, se eu fizer a pergunta e soar meio repetitivo para você, só espero que você tenha um pouquinho de paciência e consiga me Imagina, explicar pode falar. de uma forma assim, um pouco mais clara. Eu tenho interesse em fazer, né, algum tipo de iniciação, pesquisa na Uhum. área da reprodução humana. Certo. E eu cheguei a perguntar, né, para uma moça que trabalha na área, como é que fica, né, isso dentro dos laboratórios e tudo mais. E, na verdade, eu queria saber se tem como você fazer uma pesquisa, né, alguma coisa, sem estar ligado a uma instituição, sabe, necessariamente. Você correr atrás, se é mais complicado, como é que faz para achar orientador nesse meio, como é que funciona, sabe? Certo. Então, Lívia, é o seguinte: se você quiser seguir uma pesquisa sozinha, é mais difícil, porque você vai sempre precisar de alguém para te direcionar. Se o que você está fazendo está certo, se não está. Eu acho que assim, se você quiser fazer alguma pesquisa sem estar vinculada a uma universidade, sem ter o apoio, digamos assim, entre aspas, seria mais a bibliográfica, porque aí você tem um tema e você vai pesquisar sobre aquele tema e desenvolver um projeto, né? Mas no caso aí seria para um TCC ou algo do tipo. Agora, se você quer realmente fazer um experimento, você quer testar algo, aí é interessante entrar já com pesquisadores que trabalham com isso, né? A reprodução humana tá próxima ali da genética, né? Então, para você achar, né, pesquisadores que estão nessa área, você pode tentar entrar nos departamentos de genética, não sei se vai ter algo lá. Eu acho que assim, reprodução humana, talvez você ache mais. Não sei se. Não, você consegue achar assim numa universidade, mas eu acho que você consegue pesquisar assim no Google mesmo os pesquisadores da área tal. E aí provavelmente você vai achar alguma coisa. E aí, conforme você for ligando, entrando nos sites, você consegue meio que indo assim na tipo um passo a passo até você chegar numa área que você quer, mas teoricamente você tem que ir para uma linha de pesquisa. Então, eu acho que você pode tentar entrar nos departamentos de genética para ver se você acha alguma coisa com reprodução, tá? E ver se você encontra algum pesquisador por lá. Se não, dá um Google mesmo, ver quem trabalha mais com isso e mandar um e-mail para eles. Olha, vocês aceitam aluno, tudo. E eu acho que é mais assim o caminho que você tem que ir seguindo. Entendi. Eu imaginei que talvez fosse muito mais complicado, né, por conta própria, e que aí se encaixasse em algo mais como um TCC e não como uma iniciação científica, né, porque é muito complicado. Disso eu tinha Porque um pouco de noção, né? a iniciação científica, você vai desenvolver um projeto e você precisa de um orientador. Então, é sempre muito importante ter alguém que te oriente, porque você está tendo aquele contato agora, né? Você não sabe muito como é que funciona, o que eu devo fazer. Então, a iniciação científica, que é quando você está tendo esse primeiro contato, você precisa de alguém te orientando para saber, olha, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Eu acho que fica muito mais fácil e válido. Então tá, muito obrigada, viu? Imagina. Para doutorado sanduíche, é necessário ser fluente em inglês? Então, para o doutorado sanduíche, depende muito do lugar que você vai, tá? Se vai para os Estados Unidos, para Portugal, qual país que você vai, né? Mas se for Estados Unidos, você precisa ter a TOEFL, que é uma proficiência, né? Reconhecida mundialmente, tudo para as universidades. Aí você precisa ter um tanto lá de pontuação, não precisa ser 100%,
mas você precisa ter um mínimo lá de pontuação, né, nessa proficiência para você conseguir. Agora, os outros países, que não é Estados Unidos, tudo, eu não sei muito como funciona, não sei se precisa da TOEFL, mas para você entrar no mestrado, no doutorado, você precisa de uma proficiência em inglês. Então, você não precisa ser fluente, mas você precisa entender bastante coisa, porque você vai ler muitos artigos e tudo mais, então eles querem ver, né, se você tem um conhecimento no inglês, tá bom? Bom, acho que... Bem, Vanessa, acho que é isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, se manifeste antes que a gente encerre, mas eu já vou agradecer de antemão, então, a Vanessa novamente. Muito obrigado mesmo, foi uma das melhores palestras que a gente teve. Imagina, eu agradeço. Curiosidade, a gente bateu cerca de 93 pessoas durante a palestra, por enquanto foi o máximo de pessoas que a gente já teve na palestra, então parabéns. E tá o pessoal gostando da pesquisa, tá vendo só? Então, mas muito obrigado, a gente agradece todo mundo que estava presente também, agradece você, e as portas ficam abertas para você voltar de novo, principalmente quando acabar toda essa quarentena e tudo mais. Tá certo, obrigada, gente. Quem tiver dúvida ainda sobre algo, pode me mandar um e-mail, principalmente daquelas outras dicas do inglês, quem quiser, que eu ajudo vocês. E é isso, obrigada a vocês. Eu gostei muito da experiência, tá bom? Tá bom, muito obrigado, viu? Pessoal, é isso então, a gente encerra aqui e até a próxima. Imagina. Tchau, gente.